Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jackson. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4. Eu trato agora da criação. Eu dei uma ausentada esses dias, eu estava cuidando da saúde. Ainda não estou 100%, mas acredito que dê agora para podermos continuar o nosso estudo hoje. Hoje nós vamos tratar de um tema absolutamente fundamental para a fé cristã, porque quando nós falamos sobre a doutrina da criação, não estamos tratando de um assunto periférico, secundário ou meramente acadêmico, mas nós estamos lidando com a verdade que sustenta toda a cosmovisão bíblica, toda a compreensão da realidade, e, em certo sentido, toda a estrutura da doutrina cristã, já que, se nós não entendemos corretamente quem é Deus como Criador, dificilmente entenderemos corretamente quem é o homem, o que é o pecado, ou por que o mundo está como está, e por que necessitamos tão urgentemente da salvação em Cristo Jesus. A teologia reformada, ela ensina, em plena harmonia com as Escrituras e com a confissão de fé de Westminster, que Deus criou todas as coisas. E isso inclui tanto as realidades visíveis quanto as invisíveis, tanto o universo material quanto o mundo espiritual, de modo que foram criados por Deus os céus, a terra, os mares, os astros, os animais, os anjos, e de forma muito especial a raça humana, de tal maneira que tudo quanto existe fora de Deus depende dele, procede dele e encontra nele a sua razão última de existir. Quando nós afirmamos essa verdade, meus irmãos, nós estamos dizendo que o universo não é fruto do acaso, não é resultado de uma explosão sem propósito, não é uma consequência de uma matéria eterna que existia independentemente de Deus, mas sim obra da vontade soberana, sábia e bondosa do Senhor, que pela sua palavra poderosa trouxe à existência aquilo que antes simplesmente não existia. E aqui nós encontramos uma das mais belas e profundas expressões da teologia cristã, a saber que a criação foi criada ex nihilo, ou seja, Deus criou todas as coisas a partir do nada. Isso significa que antes do ato criador de Deus não havia matéria pronta. Não havia elementos dispersos no mundo aí, no cosmos, né, aguardando uma organização. Não havia uma substância eterna concorrendo com ele, mas havia apenas o próprio Deus eterno, autoexistente, perfeito e completo em si mesmo, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e livremente quis manifestar a sua glória, a glória do seu poder, da sua sabedoria e da sua bondade por meio da obra da criação. Esse ponto é muito importante, porque frequentemente os cristãos são criticados por crerem em um Deus eterno, invisível e autoexistente, mas aqueles que negam a existência de Deus também precisam exercer um tipo de fé, porque terão de admitir que a matéria sempre existiu ou que de alguma forma ou de alguma maneira surgiu por si mesma, o que na verdade não resolve o problema das origens, apenas os desloca para uma explicação impessoal, fria e insuficiente, incapaz de dar sentido ao mundo, à moralidade, à consciência humana e ao propósito da nossa existência. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4, afirma que aprove Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da sua glória e do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, todas as coisas, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. E essa é a formulação mais bela, porque nela nós encontramos várias verdades essenciais. Primeiro, que Deus criou tudo. Segundo, que criou do nada, ex nihilo. Terceiro, que a criação foi uma obra trinitária. Quarto, ela teve como finalidade a manifestação da glória de Deus. E quinto, que tudo o que Deus criou era muito bom. Essa expressão muito bom, ela precisa ser levada a sério, porque ela nos ensina que a criação, em sua condição original, não apresentava defeito algum. Não havia pecado, não havia corrupção moral, não havia morte como experiência punitiva, não havia desordem ética, não havia falha no homem, na mulher, ou nos anjos, ou no universo material, mas tudo refletia a bondade, a sabedoria e a santidade do Criador, de modo que a origem do mal não pode ser atribuída a um erro na criação de Deus, e sim a rebelião da criatura contra o seu Criador. Tanto os anjos quanto os homens foram criados bons, retos, santos e inocentes, mas também foram criados com uma vontade mutável, isso é,
com a possibilidade de obedecer ou desobedecer ao seu Criador. Isso é muito importante para entendermos a queda, porque Deus não criou seres pecaminosos, mas criou seres moralmente responsáveis, capazes de responder à sua vontade, de viver em obediência e comunhão com Ele, mas também capazes de se desviar dessa vontade. Outro ponto muito precioso deste capítulo da Confissão de Fé de Westminster é a participação da Trindade na obra da criação. A Escritura nos mostra que o Pai cria, o Filho é aquele por meio de quem tudo foi feito, e o Espírito Santo é aquele que paira, vivifica, ordena e atua poderosamente em toda a criação. Em Gênesis 1 nós lemos: no princípio Deus criou os céus e a terra. E também lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E logo em seguida nós encontramos a palavra criadora de Deus: haja luz. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós compreendemos com ainda mais clareza que essa palavra é o Verbo eterno, o Logos, o próprio Senhor Jesus Cristo. João diz no prólogo do seu Evangelho que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O autor de Hebreus afirma que Deus fez o universo por meio do Filho. Paulo, em Colossenses, diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e que tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso significa que Cristo não entra na história apenas como Redentor, mas ele já está presente como Criador, Senhor e sustentador de todas as coisas. Isso é profundamente consolador, porque o Cristo em que nós confiamos para o perdão dos nossos pecados é o mesmo Cristo por meio de quem o universo foi criado, o mesmo Cristo que governa a história, o mesmo Cristo em cujas mãos estão a natureza, os povos, os reinos, a igreja, a nossa própria vida. Portanto, o crente pode descansar, porque aquele que nos salvou é também aquele que fez todas as coisas com infinita sabedoria. Mas surge então uma pergunta muito importante: por que Deus criou o mundo? E a resposta reformada é clara: Deus criou todas as coisas para a sua glória. Ele não criou o mundo porque estivesse solitário, carente, completo ou necessitado da companhia, como se lhe faltasse comunhão ou alegria, e seria incompatível com a perfeição de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem desde toda a eternidade em perfeita comunhão, amor, satisfação e fidelidade. Deus é completo em si mesmo, ele não precisa de nada fora de si para ser plenamente Deus. Por isso, quando nós dizemos que Deus criou todas as coisas para a sua glória, nós estamos afirmando que ele quis manifestar externamente a excelência da sua própria natureza, quis tornar visível a grandeza dos seus atributos, quis fazer resplandecer a sua sabedoria, o seu poder, a sua bondade, a sua justiça e a sua majestade por meio daquilo que ele criou. O mundo existe para declarar a glória de Deus, e o homem existe para viver para a glória de Deus. Essa verdade muda completamente a maneira como nós entendemos a vida, porque o homem contemporâneo é constantemente ensinado a pensar em si mesmo como centro do universo, a viver para sua própria satisfação, para os seus projetos pessoais, para a sua afirmação individual e para a sua autoglorificação. Mas a doutrina da criação nos reconduz à realidade, lembrando-nos de que nós não somos o centro de nada, de que Deus não de que nós não pertencemos a nós mesmos, e de que o grande propósito da existência humana é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E o texto também nos ensina que a criação está completa. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Não porque ele estivesse cansado, já que o Deus eterno não se fadiga, não se exaure, mas porque a sua obra criadora havia sido concluída de maneira perfeita. Isso quer dizer que Deus não está ainda criando no sentido original em que criou no princípio. O ato criador de Deus foi completo, pleno e suficiente. Isso não significa, evidentemente, que Deus tenha abandonado o mundo ou se tornado ausente da criação. Muito pelo contrário. Ele continua presente, continua sustentando todas as coisas, continua governando tudo, continua agindo na história, continua interagindo com a sua criação mediante a providência. E quando ele deseja, também mediante a atos extraordinários e sobrenaturais. Porém, a obra da criação propriamente dita, como diz a Confissão de Fé de Westminster, foi concluída. Agora Deus sustenta e governa tudo aquilo que ele criou.
Esse ponto é importante porque preserva a distinção entre criação e providência. Deus criou tudo no princípio e desde então governa tudo com sabedoria perfeita. Nada escapa ao domínio de Deus, nada foge à sua mão, nada ocorre fora do conselho da sua vontade. O mundo não está entregue ao acaso, não está abandonado à própria sorte, não está correndo solta fora do governo do Criador. Ao tratar da criação, o capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster também aborda algumas controvérsias. Uma delas diz respeito aos 6 dias da criação. Há quem entenda esses 6 dias como dias literais de 24 horas, e há quem entenda como períodos mais longos. Dentro da tradição reformada, existem teólogos sérios defendendo ambas as posições. O ponto principal, porém, é que Deus é plenamente capaz de criar todas as coisas em 6 dias literais de 24 horas, se assim o quiser. E não há qualquer dificuldade doutrinária em crer nisso, porque o poder criador de Deus não está limitado pelos processos que hoje nós observamos no mundo já pronto e funcional. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que há mistério nesse assunto e que a idade da Terra não ocupa o centro da fé cristã reformada. O centro está na criação, está naquilo que Deus fez, ou que a confissão de fé diz que Deus criou o mundo e que a criação é intencional, ordenada, boa e dependente dele, e que o relato bíblico deve ser recebido com reverência, não com arrogância racionalista. Outra polêmica importante é a respeito da literalidade de Gênesis 1 a 3. Alguns tentam dizer que esses capítulos são apenas simbólicos ou poéticos e, portanto, não descrevem fatos históricos reais. É verdade que o texto possui beleza literária e pode conter elementos poéticos, mas isso não elimina o seu caráter histórico. Um texto pode ser belo, artístico e profundamente teológico, sem deixar de narrar acontecimentos reais. E essa questão é essencial, porque em Gênesis 1 a 3 não relata a criação real do homem, da mulher e da queda histórica da humanidade. Então, toda a estrutura da doutrina do pecado e da salvação fica comprometida se ele não relata isso. O estudo também da Confissão de Fé de Westminster trata da teoria da evolução e faz uma distinção útil entre microevolução e macroevolução. A microevolução se refere à variação e adaptação dentro das espécies, algo observável e compatível com a ideia de que Deus criou os seres vivos com capacidade de adaptação a ambientes diversos. Já a macroevolução, que ensina que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum por meio de processos aleatórios e seleção natural, entra em choque com a narrativa bíblica da criação segundo espécies distintas e com a doutrina de Adão como primeiro homem. Mais grave ainda é a tentativa de conciliar a fé cristã com essa macroevolução por meio do chamado evolucionismo teísta. O problema dessa teoria não é apenas científico, mas profundamente teológico, porque ela enfraquece a historicidade de Adão e Eva, compromete a doutrina do pecado original, enfraquece a imputação da culpa e atinge o próprio coração da soteriologia bíblica, já que Paulo constrói em Romanos 5 um paralelo entre Adão e Cristo. Se Adão deixa de ser o cabeça da história da raça humana, então o paralelo com Cristo, segundo Adão, também perde a sua força doutrinária. Nesse ponto, o prejuízo não é pequeno, mas é enorme. Em seguida, o capítulo da Confissão de Fé de Westminster trata da criação do homem. E aqui nós entramos no ponto mais alto dessa criação terrena. Depois de haver feito as demais criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea com almas racionais, imortais, dotados de inteligência, retidão e santidade, segundo a sua própria imagem. Isso significa que o ser humano possui uma dignidade singular entre todas as criaturas visíveis, porque foi criado de uma forma distinta, com racionalidade, moralidade, consciência, responsabilidade e capacidade de comunhão com Deus. O homem não é apenas um ser biológico, mas mais sofisticado. O homem é a imagem de Deus. Isso não quer dizer que o homem compartilha a essência divina, mas quer dizer que foi criado para refletir, em medida criatural, certos atributos comunicáveis de Deus, como conhecimento, justiça, amor, moralidade, responsabilidade e capacidade relacional. É por isso que a vida humana possui dignidade inviolável. É por isso que o ser humano não pode ser tratado como objeto descartável. E é por isso que qualquer visão que reduz o homem a mero produto da matéria
destrói a base da dignidade humana. O texto destaca então 3 aspectos da criação do homem. Ele foi criado macho e fêmea, recebeu domínio sobre a criação e foi posto à prova. Primeiro, Deus criou o ser humano macho e fêmea. A Escritura é clara ao afirmar que homem e mulher os criou, que significa que a diferenciação sexual não é um acidente cultural, não é uma construção arbitrária da sociedade, não é um detalhe sem importância, mas parte da própria ordem estabelecida por Deus na criação. Homem e mulher foram criados em complementaridade, em dignidade igual diante de Deus e em distinção real, bela e significativa. Além disso, essa diferenciação está ligada à vocação para a comunhão, para a formação da família, para a multiplicação da raça humana. Deus abençoou o primeiro casal e lhes ordenou que frutificassem e se multiplicassem. Portanto, a própria estrutura da humanidade nos aponta para a sabedoria do Criador. Em um tempo de grande confusão antropológica em que nós vivemos, essa doutrina é extremamente necessária, porque nos lembra que não cabe ao homem reinventar a natureza humana, mas recebê-la com gratidão, reverência e submissão à vontade de Deus. Segundo, Deus deu ao homem domínio sobre a criação. Esse domínio não deve ser entendido como licença para exploração irresponsável ou destrutiva, mas como chamado à mordomia fiel. Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar, o que significa que o trabalho, a cultura, a organização da vida social, o desenvolvimento da técnica, da arte, da ciência e do conhecimento não são realidades estranhas ao plano de Deus, mas parte da vocação humana original. Isso é muito importante, porque às vezes os cristãos caem no erro de pensar que somente atividades religiosas têm valor espiritual, quando na verdade o mandato cultural mostra que servir a Deus inclui trabalhar, estudar, construir, plantar, administrar, desenvolver, organizar e cuidar do mundo criado por Deus. A criação foi confiada ao homem e o homem deve viver como mordomo, não como proprietário absoluto. Mesmo após a queda, essa responsabilidade não foi removida. O pecado corrompeu profundamente o homem, mas não anulou o dever de cultivar a terra, organizar a vida, produzir cultura e exercer responsabilidade sobre o mundo. Por isso, o cristão deve ser diligente, responsável e fiel também nas dimensões originárias da vida. Terceiro, o homem foi posto à prova. Deus fez com ele um pacto, frequentemente chamado de pacto das obras ou pacto da criação, e deu-lhe um mandamento claro: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os outros frutos estavam disponíveis. A ordem divina não era confusa e não era injusta, não era pesada, era uma prova de obediência, confiança e submissão. A advertência era igualmente clara: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Enquanto obedecer, sobreviverei em comunhão, felicidade e bênção diante de Deus. Mas, como sabemos, a tragédia aconteceu. A mulher foi enganada, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também. Ali entra o pecado no mundo, e com o pecado entram a culpa, a corrupção e a morte. Ainda que a queda seja tratada mais especificamente em outro momento nas Escrituras e na confissão de fé, ela já aparece aqui como consequência da desobediência da criatura. E isso é muito importante, porque nos mostra que o problema do homem não está em sua condição de criatura, mas em sua rebelião contra Deus. O homem não caiu porque foi mal criado, mas caiu porque pecou. Chegando à conclusão deste capítulo, meus irmãos, nós podemos resumir dizendo que Deus criou todas as coisas do nada para a sua glória, de forma perfeita e boa, que a criação foi uma obra do Deus triuno, que ela já está completa, embora continue sendo sustentada e governada por Deus, que o homem foi criado à imagem de Deus, macho e fêmea, que recebeu domínio sobre a criação e que, tendo sido posto à prova, caiu em pecado, o que abre caminho para toda a doutrina da redenção. Agora, meus irmãos, eu quero encerrar com uma aplicação pastoral, esse humilde pastor que vos fala. Porque doutrina sem piedade se torna um discurso frio, e uma verdade tão grandiosa como a criação, ela precisa ser trazer ao nosso coração e moldar a nossa vida diante de Deus. A primeira aplicação que esse jovem pastor traz é que a doutrina da criação nos chama à humildade. Nós não somos autônomos, não somos autoexistentes, não somos senhores de nós mesmos, não somos donos do mundo
e nem mesmo da nossa própria vida, né? Tem uns aí que falam que vendem a alma pro diabo. Como é que você vai vender uma coisa que não é sua, que é de Deus? E quando o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu. Então é impossível você vender uma coisa que não é sua. Nós somos criaturas. Nós vivemos e viemos de Deus. Nós dependemos de Deus para viver. Nós expiramos pela bondade de Deus. E viveremos corretamente somente quando nós reconhecemos que a nossa existência pertence a Deus. Em uma cultura marcada por orgulho, autossuficiência e rebeldia, a doutrina da criação quebra a arrogância humana e nos coloca no devido lugar diante do Criador. Segunda aplicação que esse pastor nos traz é um chamado à adoração. Se Deus criou todas as coisas para a sua glória, então a resposta correta da criatura não é indiferença, mas reverência. Não é autonomia, mas submissão. Não é autoglorificação, mas louvor a Deus. Toda a nossa vida deve ser vivida diante de Deus e para a glória de Deus. Isso inclui a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso uso do tempo, a nossa sexualidade, nossos pensamentos e nossos afetos. A terceira aplicação que eu quero trazer é um consolo. O mundo em que nós vivemos está ferido pelo pecado e por isso nós vemos tanta confusão, tanta dor, tanta perversão da verdade, tanta inversão da ordem criada, inversão de valores, tanta violência, tanto sofrimento. Mas a doutrina da criação nos lembra que o mundo ainda pertence a Deus, que ele não perdeu o controle da história, que o Criador continua no trono e que nada foge da sua mão soberana. O universo está à deriva, a história não está solta, o povo de Deus não está abandonado. A quarta aplicação que eu quero trazer é um chamado à fidelidade prática. Se Deus nos criou e nos deu responsabilidade sobre a criação, então nós devemos viver com um senso de mordomia, com responsabilidade, com diligência e seriedade. Nós devemos cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, do trabalho e do mundo à nossa volta, como pessoas que sabem que servir a Deus não é apenas frequentar cultos, mas viver toda a vida debaixo do senhorio do Criador. E por fim, a doutrina da criação nos conduz diretamente a Cristo. O mesmo Cristo, por meio de que todas as coisas foram feitas, é aquele que veio para redimir pecadores e inaugurar a nova criação. O primeiro Adão caiu e nele todos nós caímos. Mas Cristo, o último Adão, veio para restaurar aquilo que o pecado destruiu. Portanto, estudar a criação não deve terminar apenas em admiração pela origem do mundo, mas em esperança no Redentor, que não apenas criou todas as coisas, mas também está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E que o Senhor nos conceda não apenas entendimento doutrinário, mas também um coração quebrantado, reverente, obediente, profundamente consolado pela verdade de que pertencemos ao Deus que criou os céus e a terra e que em Cristo Ele está fazendo novas todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.